Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus continue te fortalecendo, te sustentando. A alegria do Senhor é a nossa força. Venha o que vier, passe o que passar. Nós precisamos estar firmados na palavra de Deus. Os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus jamais passará. Pelo contrário, essa palavra que foi escrita há muito mais de 2000 anos atrás, ela nos fortalece todos os dias, em todos os momentos das nossas vidas. Se você meditar no Salmo 23 de manhã, Deus falará contigo naquele momento de uma forma. Se você meditar no mesmo Salmo, por volta da tarde, seja no início, no meio da tarde, não importa, Deus vai falar com você no mesmo Salmo 23 de uma forma diferente. Se você meditar neste mesmo Salmo 23 à noite, Deus falará com você também naquele momento e entrará no seu coração de acordo com aquela necessidade. E assim na madrugada. A palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. A palavra do Senhor renova, refrigera a nossa alma. A palavra do Senhor traz cura para o nosso espírito, traz cura para os nossos ossos também. A palavra do Senhor desperta em nós uma fé viva e inabalável. A palavra do Senhor não nos deixa desistir no meio da caminhada. A palavra do Senhor é a garantia que a promessa está se cumprindo e vai se cumprir. Porque tudo que está escrito, venha o que vier, passe o que passar, tudo vai se cumprir. Muitas coisas já se cumpriram, muitas nós estamos vivendo o cumprimento neste tempo e muitas ainda estão por vir, e muito em breve. É por isso que nós temos que ter tempo, nós devemos ter zelo, nós devemos ter amor e apego pela palavra de Deus, porque essa palavra, ela mostra a presença do Senhor conosco 24 horas por dia. Essa palavra, ela restaura a nossa perseverança e esperança. Ela não nos deixa desanimar. E eu quero fazer uma breve meditação nesse momento com você, em 2 versículos que estão no livro de Provérbios, capítulo 16. O primeiro é no versículo 1. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Não é errado planejar. Faça planos, mas lembre-se que os planos dele são melhores. Os seus planos podem falhar. Os planos dele jamais falharão. Os seus planos podem ser frustrados, mas os planos do Senhor ninguém pode frustrar. Jó relata isso lá no livro mesmo de Jó, capítulo 42, quando depois de toda aquela luta, depois de tanta aflição e de ter um encontro quase que face a face com um Deus vivo, ele declara: eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Esse é o nosso Deus. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, essa palavra, ela nunca falhará. Essa palavra, ela se cumprirá, porque Deus é fiel. O Deus de Israel é o Deus da palavra, da Bíblia Sagrada. E lá no versículo 9 também fala: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. No nosso coração a gente fica cheio de planos, mas a resposta certa, o melhor, aquilo que vai acontecer, pertence somente ao Senhor. Olha só o que está escrito no livro de Isaías, capítulo 55. Eu acho essa passagem também maravilhosa, a respeito dos pensamentos e dos planos do Senhor. Isaías, capítulo 55, versículo 8. Olha o que Deus diz aqui: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para eles, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Essa palavra, ela tem um propósito de Gênesis a Apocalipse.
E esse propósito ele há de se cumprir na vida daquele que crê e também na vida daquele que não crê. Como assim na vida daquele que não crê? Por mais que as pessoas elas batam no peito e elas digam com toda a sua força que não acreditem em Deus, que não acreditam em Deus, que elas não dão a mínima, que tudo é obra do acaso, que a vida é isso mesmo, que deixa a vida me levar e deixa as águas rolarem, mas ainda que ela não acredite, tudo que está escrito aqui na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, creia ele ou não, vai se cumprir, como já está se cumprindo muitos sinais. Os tempos, as épocas passam, mudam. Pessoas fazem planos, mas a resposta certa vem de Deus. É por isso que nós devemos buscar sempre, em primeiro lugar, os propósitos de Deus, o reino de Deus, a justiça de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus. Porque somente Deus, que é o autor e salvador das nossas almas, ele sabe o que é melhor para nós. Deus, ele já traçou os planos dele desde a eternidade. Antes mesmo de sermos formados no ventre das nossas mães, Deus já tinha traçado um plano melhor ao nosso respeito. Lá no livro de Jeremias, capítulo 29, eu acho também essa passagem maravilhosa, Jeremias 29, a partir do versículo 11. Olha o que Deus diz aqui: porque sou eu que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de lhe dar esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, orarão a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. O Senhor, ele sabe, ele já tem traçado planos a meu e a seu respeito. E são planos de paz, planos de esperança para nos dar um futuro. Deus nunca desejou o sofrimento de ninguém. Muitas vezes Deus permite o sofrimento para o nosso próprio bem, porque o sofrimento nos leva para mais perto dele. O sofrimento faz olharmos para nós mesmos e chegarmos à conclusão que a gente não pode nada, que a gente não tem domínio e controle sobre nada, que ainda que pareça algo estar certo, já estar definido, decidido, os planos podem ser completamente mudados. É como uma pessoa que já tem tudo certo para o casamento. A pessoa já pagou a festa, já enviou os convites, já contratou o buffet, já comprou tudo que vai ser gasto, já alugou o vestido de noiva, a roupa dos pajens, do noivo, padrinhos, madrinhas, já comprou a passagem de lua de mel. E eu já ouvi casos em que já estava tudo pronto, a noiva estava pronta, linda, perfeita, dentro do carro, só esperando para sair do carro, o noivo já esperando, todos os convidados, o buffet já pronto, as passagens de lua de mel comprada, e dentro do carro, próximo à escadaria da igreja, ela começou a ter um mal súbito e passou mal. E então chamaram o noivo, que era um militar, ele tinha noção de primeiros socorros, e ali dentro do carro ele começou a socorrer a sua noiva, e ela já estava grávida de aproximadamente 6 meses de uma bebê, que eles sonharam muito com essa criança. E ali mesmo ela começou a piorar, foi para o hospital e lá vestida de noiva, linda, linda. Eu vi a reportagem deles, o álbum de foto deles, tudo tão maravilhoso, tudo tão para eles perfeito. E de repente Deus levou ela naquele dia. Bem como já vi também casais que fizeram tudo, aí já tinham passado da igreja na festa de casamento. Eram pessoas procuradas pela polícia e a maioria dos padrinhos também eram uma quadrilha. E naquele momento da festa, o povo comendo, o som rolando, e aí chega um monte de policial, tira a noiva de lá algemada juntamente com seu marido, já né, esposa, marido, e levou uma rinca de padrinhos que fazia parte daquela quadrilha. Também já vi casos de casais que estavam já na festa também, e o noivo, ele, que cabeça, ele colocou uma taça dentro do seu bolso, e ali na brincadeira, juntamente com seus amigos, ele tropeçou, caiu, aquela taça veio a quebrar e cortou a sua veia artéria, e ele morreu ali mesmo, sem chance de ser levado para o hospital.
E o que eu quero dizer com isso? Que a nossa vida, ela é feita de planos. Às vezes você dorme já planejando o que você vai fazer no outro dia. Você já levanta estudando, eu preciso ir em tal lugar, naquele, nesse, fazer isso, aquilo, ligar, responder, enviar. Nós fazemos muitos planos, mas é só Deus que sabe como que vai terminar o dia. Hoje, inclusive, aconteceu uma situação até bem desagradável. Eu saindo da minha casa no bairro que eu moro, eu precisei ir até o bairro Goiânia, e quando eu estava próximo, passando pela MG5, quem conhece ali, próximo ao Sacolão ABC, tem ali o posto de gasolina ao lado, e do outro lado da via tinha um homem no chão, coberto por um lençol, sangue, muito sangue, a bicicleta de um lado, só o pé dele do lado de fora, do lençol. E é uma situação muito chocante. E eu tive que descer, passei, ele estava do outro lado, eu fui aonde eu tinha que ir. Quando eu voltei, passei do lado oposto da via, passei bem próximo àquela cena. É muito triste, muito... Nossa, terrível, terrível. É um sopro que passa na mente na hora. Questão da família, a notícia, é tudo muito, muito desagradável. Ninguém imagina, né? A gente sabe que é uma certeza a morte, mas ninguém quer pensar e muito menos passar por isso. Mas naquele momento me veio um pensamento na mente. Provavelmente este homem, ele estava com o plano de chegar a um lugar. Provavelmente aquele homem, não sabemos se ele estava visitando alguém, indo trabalhar, comprar algo, mas se ele estava passando ali, ele tinha um plano. E o dia não chegou ao fim para ele. E isso era por volta de mais ou menos 10h40 da manhã, bem cedo ainda. E eu fiquei pensando naquilo e me veio essas passagens na mente, porque nós planejamos tanto e esquecemos que a nossa vida, a Bíblia diz que é um sopro. É como a neblina da manhã, é como a erva, que de manhã ao amanhecer, bem ali na parte do início do dia, ela está verdinha, ela está frondosa, mas à tarde, quando vem o sol, ela seca e vira folha, vira erva, fica algo quebradiço que some nas mãos. Nós fazemos tantos planos, nós sonhamos com tantas coisas. Como eu disse, não é errado sonhar, mas lembre-se que a sua vida está nas mãos de Deus. E tem uma outra passagem que eu gosto muito de citá-la também, provavelmente você que acompanha as minhas mensagens já ouviu alguma vez. Está no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 13. Olha o que diz a palavra. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos muito dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se Deus quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Tudo é se Deus quiser. Há uma passagem também que está no livro de Lucas, eu gosto muito desta passagem, ela fala muito comigo, Lucas capítulo 12, versículo 13, a respeito de um homem muito, muito rico, mas rico, rico mesmo. E em um determinado ano, a lavoura dele produziu uma safra imensa que ele não tinha onde guardar. E então ele declarou para si mesmo, o que eu vou fazer? Eu nem tenho como armazenar a minha colheita. Então ele disse, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens guardados para muitos anos. Descansa, coma, beba, alegre-se, viva bastante. Você tem dinheiro para muitos anos.
E no versículo 20 está escrito: contudo Deus lhe disse: louco, esta mesma noite lhe pedirão a sua alma, a sua vida lhe será exigida. E então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. É por isso que a palavra também fala em Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça. E todas essas coisas, segundo o texto, quanto ao que havemos de comer, beber, vestir, nos serão acrescentadas. A vida, ela é breve, ela é passageira. A vida, ela é um mistério que ao mesmo tempo que parece firme, palpável, eu tô viva, eu tô aqui firme. Daqui a pouco eu não estarei mais. A vida, ela é breve. Ela passa muito rápido. E as pessoas, elas estão vivendo de maneira dissoluta, como o filho pródigo, gastando seus bens naquilo que não convém, gastando as suas riquezas, a sua força naquilo que não vai levá-las a lugar nenhum. Todos os dias o nosso corpo ele vai se modificando, ele vai se desgastando. Mas que nós tenhamos sabedoria para gastar as nossas forças, as nossas energias, gastar a nossa vida da maneira correta. Use o seu tempo com a presença de Deus. Use o seu tempo buscando a presença de Deus, se ocupando em o conhecimento, em conhecer a Deus. O Senhor fala no livro de Jeremias: não glorie o rico na sua riqueza, não glorie o sábio na sua sabedoria e nem o forte na sua força. Se alguém quiser se gloriar, se alguém se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e em me compreender. Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo perece por falta de conhecimento. As pessoas estão dando cabo de suas vidas, estão fazendo coisas terríveis, estão cometendo atrocidades por falta de conhecerem a Deus. O conhecimento de Deus te faz até mesmo ser uma pessoa precavida, uma pessoa que não vai ser pega de surpresa. Hoje eu estava comentando isso com a minha mãe. É impressionante as coisas de Deus. Deus deu para ela um sonho de sábado para domingo. E ela acordou e falou comigo: Luciana, ora e repreende espírito de morte. E então nós ficamos de sobreaviso. E hoje, pela manhã, eu li no Salmo 60. Olha que coisa linda. Antes de eu sair de casa, eu meditei na palavra do Senhor. E o Senhor falou muito comigo aqui, ó, Salmo 60, versículo 3. Fizeste passar o teu povo por tempos difíceis. Nos deste um vinho estonteante, amargo, terrível, cambaleante, mortal. Mas os que te temem deste um sinal para que fugissem das flechas. Aqueles que temem ao Senhor, Deus dá para eles um sinal para que eles fujam das flechas, do arco mortal, das armadilhas. E eu li, como eu disse para vocês, esse versículo hoje pela manhã antes de sair de casa, e quando eu voltei, Deus já me deu um outro sinal, e ali eu já tive uma direção de como orar, como buscar a Deus, como reagir naquela situação. Só que a pessoa que não busca a face de Deus, se tem um buraco lá na frente, ela não buscou a Deus. Então Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. A pessoa vai passar e vai cair naquele buraco. Mas é incrível que Deus, Ele nos alerta. Cuidado, não passe por aqui. Tem um buraco lá na frente, você pode cair. Aí se passar, a responsabilidade é de quem passou, porque foi avisado. Deus é aquele que está conosco em toda e qualquer situação, seja ela boa ou ruim. E mesmo quando Deus permite o deserto, Ele permite para a glória do nome dEle, para algo muito maior e melhor. Uma coisa é você passar a luta sem Deus. A outra coisa é você passar a mesma luta com Deus. É passar por um vale sem Deus. A outra coisa é passar no vale da sombra da morte com Deus. É você passar uma enfermidade sem Deus. E você passar a enfermidade com Deus.
Lembre-se que quando Jesus estava no barco com os discípulos em alto mar, quando lhe sobreveio uma terrível tempestade, e em pânico, desesperados, e o barco balançando e água caindo, e aquele desespero, aquele alvoroço, e Jesus ali dormindo. E então eles acordaram: Jesus, o Senhor não está vendo, a gente vai morrer, o Senhor não está vendo essa tempestade, o Senhor não se importa que nós estamos perecendo. E Jesus levantou, repreendeu o vento, deu ordens e ele parou e acalmou o mar. E então o Senhor ainda chamou a atenção deles: homens de pequena fé, até quando estarei convosco? Mas Jesus estava no barco. E Jesus, no barco, se levantou e foi por eles, acalmando a tempestade e repreendendo aquele vento. Quem está no barco com você? Eu confesso por mim. Se estiver no barco apenas eu e meu marido, nós vamos afundar. Se meu pai e minha mãe, que tanto me amam, estiverem comigo no barco, nós vamos naufragar. Se os meus irmãos, a minha família, cunhados, primas, primos, tiver aquele barco lotado, não, nós estamos seguros, está todo mundo junto. Sem Jesus o barco afunda. Mas ainda que humanamente talvez você esteja se sentindo completamente só nesta batalha. Só eu digo fisicamente. Se Jesus estiver no barco contigo, não temas. Ele é o mesmo. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim como ele acalmou a tempestade no passado, ele continua completamente absoluto, acalmando a tempestade ainda hoje. Então continue crendo, continue confiando. Lembrando que se você está firme na presença do Senhor, ele vai te dar o livramento. Ele é refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Você não tem o que temer, você não tem por que duvidar, por que tremer diante das dificuldades. Aquele que prometeu é fiel. Aquele que disse que estaria contigo todos os dias, ele está. Aquele que prometeu te livrar, te guardar e ainda te dar a vida após a morte, ele te livra, te guarda e pela sua fé, pela graça que nos foi dada mediante o sangue de Cristo, você receberá dele a vida após a morte. Você sozinho não vai conseguir, mas você com Deus é a maioria. Ainda que todos viessem contra ti, mas se você estiver com o Senhor, humanamente falando, sozinho, não preocupa não. Com Deus você é mais, a vitória é garantida. Mas habite no esconderijo do Altíssimo. Busque refúgio e fortaleza no Senhor, porque Ele vai te sustentar, te guardar e Ele tem poder para te dar a vitória. Fica firmado em Deus. Lembrando que ainda que você faça planos, a oração do Pai Nosso nos ensina que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. A nossa vontade, ela pode falhar. A nossa vontade, ela pode naufragar. Mas a vontade do Senhor na vida daqueles que creem e que vivem nele, ela se cumpre de forma boa, perfeita e agradável. Crê somente, entrega o seu caminho ao Senhor, deleita nele e ele satisfará os desejos do seu coração. Amém? Até uma próxima oportunidade, lembrando que sem Jesus nada podemos fazer.